Era uma noite comum em uma cidade pequena, onde os ventos frios de outono sussurravam segredos pelas árvores. A pizza parecia ser a escolha perfeita para aquela noite de sexta-feira. Com o céu nublado e a chuva caindo, o entregador, Lucas, se preparava para mais um expediente. Ele não imaginava que aquela entrega seria diferente de todas as outras. Lucas trabalhava há 3 anos como entregador para uma pizzaria local. Seus turnos eram cansativos, mas monótonos. Ele sabia o que esperar, um pedido atrás do outro, sempre com os mesmos rostos nas portas e a mesma conversa rápida antes de seguir para o próximo destino. Mas naquela noite, algo estranho apareceu. O pedido vinha de um endereço que ele não reconhecia. A rua ficava fora do centro, no limite da cidade, em uma área mais deserta, com poucas casas e muitas florestas ao redor. O pedido estava marcado para ser entregue às 23h45, um horário curioso, mas nada muito fora do comum. O que realmente o desconcertou foi o pedido em si, uma pizza gigante, sem qualquer bebida ou acompanhamento, o que era raro. Ao chegar ao endereço, Lucas sentiu um calafrio ao estacionar sua motocicleta diante de uma casa velha e em ruínas. A construção parecia abandonada, com janelas quebradas e um aspecto geral de negligência. O jardim estava tomado por ervas daninhas e o caminho até a porta mal era visível. Mas o número da casa era o mesmo da comanda. Não havia como errar. Ele hesitou por um momento, olhando para a porta fechada. Não havia luzes acesas e o ambiente estava em total silêncio, como se a noite tivesse se silenciado em respeito ao lugar. A chuva aumentou de intensidade, mas Lucas respirou fundo e foi em frente. Pegou a pizza e se dirigiu até a porta. O toque da campainha foi quase ensurdecedor no silêncio da noite. Sem resposta. Ele tentou mais uma vez, pressionando a campainha com mais força, mas nada. A sensação de desconforto aumentava. A casa parecia estar observando-o, como se algo invisível o vigiava. Decidiu então bater na porta com a mão, sentindo um frio gelado em seus ossos. Quando estava prestes a se afastar, a porta se abriu lentamente. Não havia ninguém lá fora, mas a porta tinha sido destrancada por alguém. Lucas franziu a testa e, com a pizza em mãos, entrou na casa. A entrada estava escura e empoeirada, com o cheiro de mofo no ar. Cada passo que ele dava ecoava pela casa, mas não havia sinal de vida. O único som era a chuva batendo nas janelas quebradas, e o vento uivava lá fora, como um lamento distante. As paredes estavam cobertas por marcas de sujeira, como se alguém estivesse tentando esconder algo. No corredor, velas apagadas estavam espalhadas, seus ciscos como pequenas trilhas. Enquanto avançava pelos corredores, uma sensação de desconforto tomava conta de seu corpo. Algo estava errado, mas ele não sabia bem o que. A casa parecia viva, como se estivesse esperando por algo, ou pior, alguém. Ele começou a chamar por alguém, mas não obteve resposta. Olá? Tem alguém aí? Sua voz soou fraca no espaço vazio. Apenas o som de seus passos respondia. Ele se dirigiu para a sala, onde uma mesa estava posta com uma única cadeira vazia. Na mesa, uma vela tremulava fracamente, e a pizza estava sobre ela, ainda intacta. Mas o que mais chamou sua atenção foi a figura em pé ao lado da mesa. Uma mulher, vestida com roupas escuras e com os cabelos cobertos por uma capa. Ela estava imóvel, como se esperasse por ele. Lucas engoliu em seco e perguntou, hesitante. E trouxe a pizza. É para você? A mulher não respondeu, mas seus olhos brilharam de uma maneira estranha. Como se estivesse absorvendo cada movimento dele. De repente, um vento forte soprou pela sala, apagando a vela e deixando-os em total escuridão. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas uma sensação de pavor o tomava, algo que ele nunca tinha experimentado antes. Ela se aproximou lentamente e, em um sussurro baixo, disse: Você trouxe mais do que a pizza, não trouxe? Naquele momento, uma sensação de pânico invadiu Lucas, mas ele não sabia como reagir. Estava preso em um pesadelo, sem saída.
Antes que pudesse dar um passo para trás, a mulher começou a se mover mais rápido, e uma série de ruídos estranhos ecoaram pela casa. O que parecia ser uma entrega simples de pizza se transformava em algo aterrador e inexplicável. Ele sentiu seu coração bater forte no peito, e a pizza, que até então ele segurava com firmeza, parecia agora pesar toneladas. Seus olhos começaram a se ajustar à escuridão, e ele viu algo ainda mais perturbador, várias sombras se movendo ao fundo, se contorcendo de maneira antinatural, como se a casa estivesse viva, com um apetite por algo mais que não fosse apenas uma simples pizza. A visão das sombras se movendo pela sala deixou Lucas em estado de pânico. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão. Cada vez que ele se movia, algo na casa parecia se fechar ao seu redor, como se ele estivesse sendo engolido pela própria estrutura. O ar ficou denso, e a sensação de claustrofobia tomou conta de seu corpo. O som de seus batimentos cardíacos ecoava em sua mente, abafando todos os outros sons. A mulher, ainda imóvel, parecia observá-lo com olhos que brilhavam na escuridão. O vento que havia apagado a vela agora estava parado, mas a sensação de frio era tão intensa que seus dentes começaram a ranger. Ele não sabia como reagir, nem o que dizer. O que está acontecendo aqui, foi tudo o que conseguiu sussurrar, quase sem forças. Sem uma resposta imediata, ele tentou se afastar. Mas, ao virar-se para a porta, algo estranho aconteceu. As paredes começaram a se mover, ou pelo menos foi isso que ele sentiu. As sombras nas paredes se alongaram, se retorcendo como se vivessem por conta própria, se esticando até o teto, criando formas distorcidas e grotescas. Lucas deu um passo atrás, o frio que sentia se tornando cada vez mais penetrante, como se estivesse se afogando em uma onda gelada. Ele estava perdido. Foi então que uma voz, rouca e quase inaudível, se fez ouvir no ar. Você entrou em nossa casa. Lucas congelou. Ele não sabia se a voz vinha da mulher ou das sombras que agora se aglomeravam ao redor dele. Era impossível distinguir de onde vinham, mas a sensação era clara, a casa tinha vida própria e estava em busca de algo mais do que apenas uma entrega de pizza. Ele tentou desesperadamente sair, mas a porta pela qual havia entrado estava agora distante, como se a casa estivesse brincando com ele, movendo-se para impedi-lo de escapar. Cada passo que dava para trás parecia apenas o afastar mais da saída. O cheiro de mofo e podridão ficou mais forte, o que o fez engolir em seco, mas o maior medo era o que se escondia nas sombras. Cada vez mais, ele sentia que havia algo observando seus movimentos, algo que se alimentava do seu medo. Por que você está aqui? Perguntou a mulher, sua voz agora mais nítida, mas ainda carregada de uma tonalidade mórbida. Ela deu um passo à frente, quebrando o silêncio com seu movimento, e, finalmente, Lucas conseguiu ver o seu rosto. Suas feições estavam quase normais, mas havia algo nos seus olhos que não era humano. Eles estavam vazios, como se estivessem consumidos por uma escuridão insondável. Eu só trouxe a pizza, ele gaguejou, com a voz trêmula. Eu não sabia, e eu não queria. Ela levantou uma mão, apontando para a mesa onde a pizza ainda estava, intacta, com a caixa aberta. A pizza não foi o que você trouxe. Isso é apenas o começo. Lucas olhou para a pizza e, pela primeira vez, notou algo estranho, os ingredientes, antes aparentemente normais, começaram a se mover lentamente, como se estivessem vivos. O queijo se esticava e se contorcia, os cogumelos saltitavam e os tomates giravam, como se a pizza estivesse tomando forma própria, como um ser com vontade própria. O pânico de Lucas atingiu seu ponto máximo. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou para si mesmo, a voz quebrando. Ele sentia que estava prestes a desmaiar, mas o desejo de sobreviver o manteve de pé. Você está nos alimentando, disse a mulher com um sorriso sombrio. Mas não é só pizza que queremos. Antes que ele pudesse reagir, as sombras se agitaram ainda mais. Ele viu os contornos de figuras se formando à sua volta, parecendo humanos, mas com membros distorcidos e olhos que brilhavam como fogo nas trevas. O ar ficou mais denso, a casa parecia estar se tornando um organismo vivo, com o desejo de engolir tudo o que se aproximasse. Lucas tentou correr, mas as sombras começaram a se mover mais rápido, bloqueando seus caminhos.
Ele olhou para trás, para a mulher que ainda o observava, e viu que ela agora tinha um sorriso de satisfação em seu rosto. Não importa o que você faça. Você está preso aqui. A pizza na mesa agora estava completamente distorcida, com os ingredientes se moldando para formar figuras sinistras que se arrastavam lentamente em direção a ele. Seus olhos se arregalaram de horror, mas não havia como escapar. A casa estava viva, e a comida que ele havia entregue agora parecia ter um propósito que ele não compreendia. Ele estava em um pesadelo, e não havia como acordar. Com uma sensação de desespero, ele tentou gritar, mas sua voz falhou. As sombras se aproximaram, e a mulher deu mais um passo para a frente, sua expressão agora totalmente desumana. Você nunca deveria ter entrado aqui. O chão sob seus pés começou a tremer, e o barulho das paredes se rearrumando tornou-se quase ensurdecedor. Lucas, tomado pelo pânico absoluto, tentou uma última vez correr em direção à porta, mas, ao invés disso, ele se viu parado no centro da sala, rodeado pelas sombras e pela presença ameaçadora da casa. Lucas não sabia mais o que estava acontecendo. Sua mente estava em pânico, uma confusão de pensamentos, mas uma coisa estava clara: dele não conseguiria sair. Ele sentia a presença da casa se fechando ao seu redor, como se as paredes estivessem se comprimindo, engolindo-o. As sombras ao seu redor estavam se aproximando rapidamente, suas formas se alongando, distorcidas e grotescas, com olhos que ardiam na escuridão. Ele tentou se mover, mas seus pés estavam presos ao chão, como se a própria casa tivesse raízes no fundo da terra. Por favor, me deixe sair, gritou Lucas, sua voz cheia de terror. Mas nada respondeu. Somente as sombras, que se arrastavam em silêncio, como se estivessem se alimentando da sua desesperança. A mulher com um sorriso perturbador deu mais um passo à frente. Agora, Lucas via que ela estava mais próxima do que imaginava, seus olhos vazios fixados nele. A expressão em seu rosto se transformou de um sorriso em algo ainda mais aterrador, uma expressão vazia, como se ela estivesse despojada de qualquer humanidade. Você não entende, Lucas, ela sussurrou, sua voz carregada com uma melancolia macabra. Esta casa, você não é o primeiro. Nem será o último. Aquelas palavras se cravaram como lâminas em seu peito. Ele se sentiu ainda mais perdido, preso em um ciclo sem fim, mas não sabia o que isso significava. Seus olhos começaram a se ajustar ao ambiente, e ele viu mais claramente as sombras à sua volta. Não eram mais apenas formas distorcidas, eram rostos, rostos que pareciam humanos, mas estavam deformados, como se estivessem presos a um pesadelo eterno. Quem são eles? Ele perguntou, engolindo em seco. O que aconteceu com essas pessoas? São as almas que entregaram o que não deviam, ela respondeu, com um tom frio e calculista. Eles eram entregadores como você, trazendo algo que não pertenciam aqui. E agora, você também faz parte da nossa refeição. Ele engoliu em seco, tentando entender, mas tudo parecia fazer sentido agora. A pizza, a casa, as sombras, a mulher, tudo estava se conectando. Ele não havia apenas entregue uma pizza. Ele havia trazido algo para a casa que não deveria estar lá. Algo que os seres que habitavam a casa agora precisavam para continuar existindo. Algo que os mantinha prontos para capturar aqueles que ousassem invadir aquele lugar amaldiçoado. A mulher estendeu sua mão para ele, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mente estava lutando para encontrar uma saída, mas não havia mais tempo. As sombras começaram a se agitar, mais rápidas e intensas, e o ar ficou ainda mais pesado. Não há mais como voltar atrás, ela sussurrou, você já trouxe tudo o que era necessário. Neste momento, a casa pareceu finalmente se revelar. O que antes parecia um pesadelo desconexo agora fazia todo o sentido. A casa era uma entidade, uma criatura antiga, que se alimentava de medo, de entregadores como Lucas, que desavisados, se aventuravam por suas portas. Aquela entrega não era apenas um pedido qualquer. Ela era uma cerimônia, uma oferenda. Lucas, com a sensação de estar sendo consumido pela casa, tentou resistir, mas não conseguia mais se mover. Ele sentiu a presença das sombras ao seu redor, cada vez mais perto, e sua visão começou a se turvar. Ele estava perdido. O medo era insuportável.
Sua mente parecia estar se apagando lentamente, mas ele ouviu, no fundo de sua alma, um último grito, o grito de todas as vítimas que já haviam sido consumidas por aquele lugar. Você, e nunca mais sairá, disse a mulher com um sorriso vitorioso. Seus olhos brilharam, e, com um único movimento, ela o puxou para o centro da sala, onde as sombras se uniram e o engoliram. Foi o último pedido que Lucas fez. A pizza que ele entregou, na verdade, era a chave para algo muito mais sombrio. A casa, alimentada por entregas como a dele, era apenas uma das muitas que estavam espalhadas por lugares esquecidos. E sempre que uma pizza era entregue, alguém era arrastado para a escuridão eterna. O que aconteceu com Lucas? Ele nunca saiu da casa. Ele se tornou uma das sombras, uma das almas perdidas, esperando para que o próximo entregador fizesse a mesma travessia. Aquela casa nunca ficou vazia por muito tempo. E a pizza? Bem, a pizza estava de volta na mesa, agora com um novo ingrediente, o medo de quem ainda se atrevesse a entrar. E aí, gostou da história? Deixe o like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal.